Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu preparei uma aula no qual eu vou compartilhar aqui algumas coisas que eu tenho feito nos stories que tem dado resultado, e eu dividi ele em 4 ações que você pode fazer hoje para conseguir vender mais pelos stories, porque na minha opinião os stories hoje a melhor forma de você tanto atrair leads como fazer vendas pelo Instagram, né? Muita gente fala que é o feed, tem gente que fala que é o Reels, enfim, você vai ver opiniões diferentes. A minha, pelos meus testes, eu considero os stories disparado o que mais me dá resultado hoje, sem sombra de dúvidas, né? A galera tá todo dia vendo os stories e é uma forma muito mais próxima do produtor de conteúdo, né? Porque geralmente são vídeos menos editados e geralmente tem menos propagandas, né? Embora hoje tenha bastante. Mas eu utilizo muito os stories e eu coloquei essas 4 ações que eu acho interessante para você aplicar hoje, que eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira ação que eu vou colocar, e aí eu não sei se você utiliza hoje ou não, é a função de enquete, né? Mas muita gente utiliza isso simplesmente para interagir ou para poder fazer com que os seus stories seja cada vez mais visto, compartilhado, porque a partir do momento que tem interação, o Instagram passa a entregar mais aqueles stories, né? O problema é esse, que a galera fica muito nessa questão da interação e esquece de fazer uma função que o enquete ele resolve de uma forma brilhante, que é a questão de fazer pesquisas, tá? O que acontece? As vendas, elas acontecem muito de forma momentânea. Quando você anuncia no tempo certo para a pessoa certa, a chance de vender é muito maior. Então, quando você faz uma enquete, é uma possibilidade de você entender o que as pessoas querem naquele momento. Então, se você tem, por exemplo, alguma dúvida de algum produto ou algo que você queira anunciar naquele momento, a enquete era uma excelente forma de você fazer isso. Eu, hoje, no negócio que eu trabalho como afiliado e faço vendas, né, na parte comercial, eu utilizo a enquete justamente para saber que tipo de mini oferta eu posso fazer naquele momento para o meu público. Então, utilize a enquete justamente para isso. Se você tem algum cheiro de mini oferta que você pode oferecer, você coloca na enquete para saber o que o seu público acha sobre aquilo e coloca as opções que você tem na mesa, né? E com isso você vai conseguir saber qual o seu desejo, quer dizer, qual o desejo ideal do seu público naquele momento. E aí a segunda ação, sendo bem direto aqui já no conteúdo, eu coloquei aqui como fofoca, tá? E aí pode parecer um pouco estranho quando eu falo isso, mas o tipo de interação dos stories é justamente esse. A galera quer saber ali mais ou menos os bastidores. É diferente de Reels e Feed, na minha opinião. Então por que eu falo fofoca? Porque você já parou para pensar que as pessoas elas têm curiosidade de saber o que os produtores de conteúdo recebem na DM? Geralmente, assim, não importa o tipo de produtor, mas é interessante para as pessoas saberem o que está rolando dentro da DM de cada um. Isso é uma coisa do ser humano e você tem que aproveitar isso para poder fazer uma oferta. Então eu coloquei aqui fofoca. Por quê? Porque se você instigar a sua audiência a mandar DM para você e você printar esses DMs nos seus stories, você ganha uma interação que as pessoas querem saber o que você recebeu. Só que fazer isso por fazer não funciona, você vai ter que fazer isso com estratégia. E o que eu tenho testado aqui no meu negócio? Eu faço o seguinte: a gente instiga a nossa audiência a colocar uma opinião a respeito de algum assunto. Geralmente a gente ou começa com alguma história ou com algum tema quente do momento e quer saber a opinião das outras pessoas. E as pessoas gostam muito de dar opinião, mesmo sem saber do assunto. Às vezes as pessoas não têm especialidade nenhuma naquilo que está falando, mas elas querem opinar. E com isso você pode aproveitar uma situação. Então você pode colocar mais ou menos um caso de alguma pessoa e pedir a opinião do seu público e eles vão responder. Aí a partir do momento que eles respondem, você printa esses comentários que você recebeu no privado e coloca isso nos stories. E a partir disso cria uma bola de neve. Por quê? Porque a partir desse print, outras pessoas vão querer opinar sobre o print que você colocou. E com isso você vai printando um atrás do outro e ao mesmo tempo dando a sua opinião. Mas só fazer isso também não é sustentável. A ideia de quando você utiliza esse tipo de estratégia é fazer com que você faça uma oferta no momento certo. Então, você consegue colocar ali as suas opiniões, você pega as opiniões das pessoas, mas no momento certo você utiliza essas opiniões e você mostra que você tem uma oferta que resolve a maioria dos problemas que você apontou ali. Então, isso se torna algo bastante interessante. A terceira ação que eu vou colocar é o do Reels Curioso, tá? Bom, as pessoas que fazem Reels hoje em dia, elas já colocam nos primeiros segundos algo chamativo. Eu acredito que isso você já saiba, né? E muita gente já utiliza os primeiros segundos para chamar a atenção do público. Porém, eu quero te convidar para fazer um negócio ainda um pouquinho diferente, talvez, se você ainda não tenha pensado dessa forma.
os primeiros segundos eles precisam ser ainda mais curtos do que o normal. A chamada de atenção que você precisa despertar no seu público ainda precisa ser um pouquinho menos. Por quê? Porque no Reels, o que eu acho, tá? A melhor forma de você divulgar o Reels também é pelos Stories. Só que você já reparou que quando você compartilha um Reels, ele aparece ali um link falando assistir o Reels completo? Então, só que durante esse período dos Stories aparece a informação do Reels de forma bem curta, são segundos ali de informação, certo? Mas você precisa instigar a pessoa a clicar nesse assistir o Reels completo. E para isso, os seus segundos eles precisam ser de uma forma bastante curiosa. Quando você fizer o seu próximo Reels, você tem que pensar nele sendo divulgado nos Stories. Então esses segundos que vai chamar a atenção do público precisa ser os segundos que aparecem nos seus Stories, entendeu? E isso não é uma coisa que eu inventei, isso é uma coisa chamada lacuna da curiosidade de um copywriter americano famoso, no qual ele utiliza um título, uma headline incompleta para fazer com que você clique no anúncio, no vídeo ou em outra qualquer coisa. Então você utiliza essa lacuna da curiosidade dentro do seu Reels, calcula o tempo que ele aparece nos seus stories e faz essa chamada para que a pessoa assista o restante do conteúdo. E aí, obviamente, o seu Reels ele precisa ser uma oferta, senão você não vai aproveitar as pessoas que vão assistir o seu vídeo através da divulgação que você fez. Faça com que o Reels seja uma oferta para algum produto e utilize esses segundos pensando na divulgação dos stories, beleza? O quarto e o último, mas porém não menos importante, inclusive eu acho que é uma sacada excelente, a gente vai ter o auxílio da inteligência artificial, tá? A caixinha de perguntas, ela é bastante poderosa, porém, ela serve basicamente para que você tire objeções sobre o seu produto. Hoje, a gente utiliza caixinhas e tem muita gente que faz algumas perguntas meio genéricas e tem algumas perguntas que a gente consegue fazer o pitch para venda. Porém, você utilizar a inteligência artificial, você vai conseguir fazer com que as suas perguntas sejam de acordo com o que você quer. Isso faz com que você consiga fazer as suas ofertas. Então, o que eu coloquei aqui? Caixinhas com IA. E aí, o que você vai fazer? E algo que tem dado resultado aqui pra gente aqui nos negócios. Você vai fazer uma caixinha focado na estratégia de vendas no Instagram, tá? E aí, bom, se você depender do público para fazer isso, ou você não vai receber pergunta nenhuma, ou você vai receber perguntas genéricas. E não é o que a gente quer perguntas estratégicas. Então, assim, você pode não concordar, mas tem muita gente que faz isso. Faz as próprias perguntas no Instagram para que você tenha as respostas que você quer. Só que, às vezes, você faz uma pergunta muito de umas objeções que você acha que a pessoa tem, mas na verdade não tem. Aceita parcelamento? O seu produto serve para mim? Eu sou iniciante, funciona? São coisas que não vão, vão agregar, vão dar resultado, mas não vão dar resultado, talvez, de uma objeção muito forte das pessoas que podem comprar seu produto. Então você vai utilizar a inteligência artificial para quê? Para que ela faça perguntas interessantes e ela mesmo dê as respostas que você precisa de uma estratégia de vendas. Aqui eu coloquei um prompt de comando para você colocar aí no ChatGPT ou na sua IA preferida, mas eu aconselho você colocar no ChatGPT. E aqui tá, com base nas informações fornecidas, cria 20 perguntas estratégicas para caixinhas de perguntas no Instagram que engajem o público, despertem curiosidade, estimulam conversas alinhadas ao produto e serviço. Além disso, forneça respostas práticas, aplicáveis e instigantes para cada pergunta. As respostas devem resolver dúvidas, dores ou interesses do público, agregar valor imediato de forma útil e finalizar com um CTA claro e persuasivo para o público enviar uma mensagem direta caso queira ajuda a conhecer melhor como funciona o produto ou serviço. E aí você coloca as informações do produto, né? E você coloca a tarefa que ela precisa executar. Olha, esse tipo de estratégia ele vai conseguir fazer com que você tenha perguntas bastante estratégicas e faça com que o seu público tenha vontade de comprar o seu produto, porque ali ela já vai matar algumas objeções. Beleza? Se você quiser esse prompt de comando, eu consigo disponibilizar para você, tá? E basta você deixar um comentário aí no vídeo, inclusive se você gostou, se você não gostou, você pode compartilhar sua opinião aqui no comentário e aí eu também disponibilizo esse prompt de comando para você executar hoje aí nas suas estratégias de Instagram, beleza? Bom, hoje a aula é bem rápida, vou falar bem rapidamente sobre esses stories, espero que você aplique o que você goste aí e a gente vai se falando. Abraço!